Olá, professores mediadores, vice-diretores e diretores das escolas que não têm mediador e vice. Nós estamos aqui hoje para mais uma reunião do Conviva. E aí, com a nossa ilustríssima supervisora, chefe do Conviva, pode se apresentar, Yolanda. Meu bom dia a todos. Hoje teremos, como a Juliana falou, mais uma formação do Conviva e desejo a todos uma excelente formação. Passa a palavra. Bom dia, colegas. Eu espero realmente que a gente tenha um momento muito, grandioso aqui nessa formação, que a gente consiga agregar, conhecimento e aplicar nas escolas. Bom trabalho a todos. Boa tarde, todos e todas. É muito bom estar aqui com vocês. Boa tarde. Robert, a gente não está te ouvindo. O teu mic está fechado. Tá mesmo. Agora sim. Agora sim. Bom dia a todos. Que tenhamos uma ótima formação. Muito bom estar de volta com todos, nesse período aí conturbado, complicado, que a gente está trabalhando bastante, muito mesmo, todos nós, com muita dedicação. E sempre. Passo a palavra. Bom, então, lembrando que essa reunião é uma reunião gravada por questões técnicas, mas nós estamos no chat. Então, qualquer dúvida que você tiver, pode ir colocando no chat que nós estamos aqui para responder, tá bom? Nós vamos fechar as nossas câmeras só para aumentar um pouquinho aqui a qualidade e eu vou começar a compartilhar aqui o nosso PPT. Esse PPT ele vai estar disponível também lá no site para vocês depois, tá bom? Yolanda, já está vendo? Sim. Então, estamos aqui em mais uma formação do Conviva, ST, Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar. Essa formação de hoje, vamos ter uma abordagem muito importante, essencial aí para a formação, nossa formação, e também dos professores, porque ela vai ser compartilhada por vocês com os docentes da escola. Então, nós temos aí o símbolo, do Conviva, que está embasado nos 3 pilares, representados por esses elos coloridos. O elo da convivência harmoniosa, com respeito e responsabilidade. O elo da corresponsabilidade, responsabilidade de todos os envolvidos. Medidas de segurança, zelar pela segurança e a integridade física e conservação do patrimônio escolar. Pode passar, por favor. Na formação de hoje, iremos tratar a respeito da comunicação construtiva, contribuições para a convivência ética na escola. A comunicação do professor em sala de aula é um dos aspectos mais importantes e decisivos para o sucesso, tanto profissional quanto da aprendizagem e motivação dos nossos alunos. Nós sabemos que ensinar é um ato de comunicação, de partilha de ideias, conhecimentos, sentimentos, valores próprios da cultura de um grupo social. Qualquer modelo de plano ou sistema de ensino-aprendizagem deve considerar as diferenças individuais, as habilidades, as experiências prévias e estilo de vida dos educandos. Para aprender,
O aluno precisa que os conhecimentos sejam realmente significativos e propiciem o nível mais elevado de competência e de influência do professor e de sua intervenção pedagógica, que com certeza é o que torna significativa a aprendizagem para os nossos alunos. Portanto, a comunicação construtiva é um dos pontos essenciais no ensino-aprendizagem. Pode passar, Ju. Hoje, na nossa formação, temos como objetivo refletir sobre os tipos de comunicação presentes na escola, conhecer os componentes da comunicação não violenta, compreender os prejuízos da comunicação alienante e dos julgamentos moralizadores e reconhecer a importância da escuta ativa, né, tão presente no nosso Conviva. Pode passar. E para essa primeira parte, a supervisora Edna fará a leitura e considerações a respeito do texto. Passa a palavra, Edna. Obrigada, supervisora Yolanda. Mais uma vez, bom dia a todos. E para ter a base aí desses objetivos citados pela supervisora Yolanda, a gente vai passar aqui para uma leitura, né, que foi postado na revista Nova Escola, da professora Thelma Vinha, onde a gente já, inclusive, mencionou o nome dela, né, na nossa outra formação, tá bom? Onde a gente tratou especificadamente dos valores éticos, né, valores que seriam aí envolvidos com alunos, né, basicamente, e que agora a gente vai estar tratando entre professores, docentes, né, e alunos, tá? Esse é o texto aí que envolve um pouco dessa relação. Vamos acompanhar, então, essa leitura. Pode passar. Aí temos a foto da professora Thelma Vinha, para quem não a conhecia até então, né? É a professora de Psicologia Educacional da Universidade Estadual de Campinas. Pode passar, já. Iniciamos, então, a nossa leitura. Você já falou algo para alguém com boa intenção, mas não foi bem interpretado e o sujeito não reagiu como esperado? Mal-entendidos como esse podem ocorrer, pois há diferença entre o que se quer dizer e como o receptor compreende o que foi dito. Toda vez que nos dirigimos a outra pessoa, transmitimos mensagens que afetam as emoções e os sentimentos dela, para melhor ou pior. Por isso, nós educadores precisamos ir além da boa intenção e aprender a nos comunicar de modo construtivo, usando procedimentos que auxiliem a estabelecer diálogos efetivos, mesmo nas difíceis condições de sala de aula. A conversa com um aluno sobre determinado acontecimento ou comportamento dele, como uma postura inadequada, é mais eficiente quando não há julgamentos, culpabilizações ou desconfianças. O ideal é falar da situação e não do caráter do envolvido. Em vez de dizer, vocês são bagunceiros, o melhor é, vocês estão saindo da classe, mas vejo carteiras fora do lugar e papéis no chão. A linguagem, assim formulada, de maneira descritiva, favorece a colaboração da oportunidade para ele concluir o que fazer. Evite acusar ou atacar. Isso faz com que o ouvinte canalize a energia em se defender ou se justificar, e não em solucionar o problema. Reprimendas somente incitam a raiva e diminuem a autoestima. Comentários negativos, como você derruba tudo,
que desajeitada também não ajuda. Já a linguagem sem crítica atrai a cooperação. A tinta caiu. Depois de limpar, vamos pensar em como, né, e o que fazer para ela não cair mais. Quando é preciso usar a autoridade, seja firme e opte por falas curtas e objetivas, deixando de lado os sermões e as lições de moral. As mesas não foram feitas para subir nelas. Desça. E não grite, pois demonstra perda de controle. O confronto é desgastante e pode resultar em enfrentamentos. Em vez de ordenar ou ameaçar, ofereça opções, mesmo que as alternativas não sejam agradáveis. Por exemplo, dê ao aluno que grita a possibilidade de falar em voz baixa ou berrar sozinho na quadra, onde não incomoda a turma. Quando o problema envolve o professor e os alunos, como a bagunça em classe, vale demonstrar o próprio ponto de vista, descrevendo o fato e o sentimento. Não estou conseguindo ouvir o que o Bruno está dizendo. O que podemos fazer para escutar uns aos outros? Pode passar, João. Caso a intenção seja acalmar alguém ou demonstrar compreensão, uma boa estratégia é a escuta ativa, em que o adulto repete resumidamente o que foi dito pela criança, sem censuras ou críticas, procurando clarear os sentimentos dela e estimulá-la a encontrar uma solução para a questão. Vale ressaltar que não existem sentimentos bons ou ruins e todos devem ser reconhecidos. As ações que poderiam decorrer deles é que devem ser limitadas. Por exemplo, você ficou chateada com o que a Ana fez e quer bater nela, mas não se bate nas pessoas. Como resolver isso sem agredir? Assim, o aluno pode refletir sobre outras possibilidades de ação. Claro que ninguém é paciente sempre. Essa raiva pode ser valiosa quando expressa apropriadamente e sem causar danos. Em vez de dizer, você é irritante, o melhor é falar. Quando você fica insistindo assim, vou me irritando. Aprender outra forma de se comunicar transforma as relações e requer paciência, prática e treinamento. Os alunos cooperam mais e resistem menos ao educador quando o diálogo é pautado no respeito e a dignidade de cada um é resguardada. Esse texto é uma colaboração da professora Adriana Ramos, né, que é coordenadora do curso de pós-graduação. A convivência ética da escola do ISC Vera Cruz. A foto é de Ramon Vasconcelos, né, garantindo aqui os direitos autorais, tá bom, desse trabalho. Pode passar, gente. Então tá. Após a leitura do texto, a gente vai refletir um pouquinho, né? Então, eu acredito que na escola, juntamente aos seus pares, a gente possa tratar dessas questões e de outras que, porventura, né, possam aparecer ali, juntamente entre o PC, né, e os professores. Entre outras questões seriam, como estamos nos comunicando com os nossos alunos? Como é que isso está acontecendo, gente? Alguém tem estudado sobre essa comunicação, né? Nós temos deixado essa comunicação realmente ocorrer, né? Há uma interação. E com as pessoas de nossa convivência? Conseguimos fazer uso da linguagem construtiva? O que significa a escutativa? Por que é tão importante para que a comunicação entre as pessoas seja construtiva? Como as pessoas se sentem quando usamos uma comunicação construtiva? Bom, gente, essas questões serão aí pautadas dentro da escola, a gente espera que ocorram, entre outras que vocês possam, né, construir, e daqui a pouco veremos na prática outros exemplos do cotidiano para dar uma clareada, para dar uma base
A partir dessa leitura, a partir dos objetivos que a professora Yolanda também já pontuou, trabalhando esses exemplos, tá? Do cotidiano que as escolas vivenciam, tá bom? Passo a palavra. Olá, pessoal. Agora a gente vai pensar sobre a comunicação. A gente apresenta aí um convite para pensarmos em alguns tipos de linguagem. Linguagem valorativa e a linguagem descritiva. Pode passar para o próximo, Ju, por gentileza. O conceito de linguagem valorativa é aquela que emite um juízo de valor a partir dos nossos referenciais pessoais, das nossas perspectivas e não do outro. É uma linguagem que emite julgamento de valores. Você é terrível. Isso é um exemplo, né? Você não faz nada certo. Quer me lutar? Não aguento mais esse menino. Então, a gente está emitindo valor, né? Como a professora acabado de falar agora há pouco, né? Pode passar para o próximo, Ju, por gentileza. A linguagem valorativa, ela reforça a heteronomia, né? Então, ela traz aí um problema, diminui a autoestima, dificulta a aprendizagem, provoca diversos sentimentos negativos, tais como culpa, ansiedade, medo, raiva. É uma linguagem que emite julgamento de valores, faz muito uso de acusações e críticas, né? Então, veja só, essa linguagem deve ser evitada, como no texto da professora Thelma. Muito bem dizia, pois o objetivo da escola é formar sujeitos autônomos e não mantê-los na heteronomia, aquela ausência de autonomia, né? Sujeição a uma vontade exterior, como já estudamos em algumas outras pautas. Vou passar para o próximo, Ju, por gentileza. Alguns exemplos, né? A gente vai apresentar agora alguns tipos de linguagem valorativa que usamos no dia a dia, né? E não nos damos conta. Fazemos isso, às vezes, sem perceber. E ela é prejudicial para as relações interpessoais, né? Pois acarretam sentimentos negativos em quem ouve. São ameaças, lição de moral, suborno, promessas, ordens ou insultos, né? O fato de ameaçar, aquela lição de moral, né? Que quem nunca, né? Quem nunca são alguns exemplos de linguagem valorativa. E aí a gente tem que ter todo cuidado, fazer um exercício para se trabalhar de outra maneira. Passar para o próximo, Juliana, por gentileza. Aí temos algumas características da linguagem descritiva, que é uma forma construtiva de comunicação, usando somente a descrição do que observamos, sem colocarmos nossos julgamentos. Podemos aí construir relações mais empáticas com as pessoas, sem deixar de falar o que for necessário, obviamente. Então, a gente teria como exemplo: você bateu no seu amigo, tá doendo muito. É um exemplo, claro, que dependendo da faixa etária. Já vejo brinquedos jogados pela sala e precisamos arrumar. Já disse que não se empurra as pessoas e você se comprometeu a não fazer isso e empurrou novamente. Aí tudo vai dependendo também dos combinados, não é assim? O próximo, Juliana, por gentileza. Aí nós temos, né, uma descrição de alguns fatos, né? Ela é descritiva, descrever os fatos sem rotular a pessoa, né? Apresenta os benefícios da linguagem descritiva para as relações interpessoais, favorece a autonomia,
a tomada de consciência das próprias ações, porque veja, quando você exemplifica, quando você fala, automaticamente você vai dando à pessoa o ato de pensar no que tinha sido feito. O desenvolvimento do autoconhecimento, a melhora da autoestima, por quê? Porque é colocado uma relação, um modo de falar diferente, sem ameaça. A internalização de valores universalmente desejáveis e as relações interpessoais. Isso aí é magnífico. O próximo, Ju, por gentileza. Obrigado. Aí, a linguagem descritiva, o que o educador diz, né? O educador diz aquilo que. Isso mostra que usamos a linguagem descritiva, né? Quando usamos a linguagem descritiva, nós falamos apenas sobre o que se vê, não é? Acrescentamos o nosso sentimento em relação ao que vemos, que é essa segunda parte, sente, e o que esperamos, né, que faça em relação à situação, o que se espera. Interessante. Veja que beleza que é você ir colocando as coisas nos seus referidos lugares, né, sempre com tranquilidade. O próximo, Juliana, por gentileza. Finalmente, a gente tem aí alguns exemplos da linguagem descritiva, né? Um exemplo prático do que se diz e do que é preferível se dizer, né? Todo mundo deixou a sala suja. Aí ele coloca como exemplo, né? Nossa, vejo lápis e papéis no chão. Você vê, não é atribuída a culpa, só vejo lápis e papéis no chão. Vamos pegar? Simples assim. O outro exemplo, precisava bater para resolver o problema? Já falei tantas vezes e você não entende. Viu? Valorativa. Percebo quanto você ficou nervoso com o Matheus, mas pode exprimir sua raiva sem bater. Valorizou o sentimento e deu a dica pro nosso amiguinho. Não é assim que funciona? Agora, a gente vai para a quinta leitura do Mapa de Mim com a professora Edilene. Passa a palavra. Obrigada, Roberto. Uma vez eu escutei uma frase de uma pessoa muito querida e levei essa frase sempre comigo. Você pode dizer tudo o que você quer dizer para uma pessoa, mas tudo depende do jeito com que você fala. Isso gravou na minha trajetória e eu gostaria de falar para vocês também. Agora, nós vamos para a quinta aventura do Mapa de Mim, do livro de Luciene Tonheta. Como me sinto quando? Gostaríamos que você pensasse no que sente quando escuta algumas frases. Tente nomear seu sentimento ao ler cada uma dessas situações. Para ajudá-lo a se lembrar de alguns sentimentos comuns a todos nós, vamos colocar uma listinha aqui. Assim, conseguiremos pensar em sentimentos diferentes, auxiliando no reconhecimento de cada um deles. Lembre-se, não existe certo ou errado. O mais importante é se concentrar na frase e naquilo que você sentiria ao escutá-la. Nós temos aí um exemplo de algumas palavras. Só para vocês lembrarem. Fé, amor, dor, luta, tristeza, esperança, ansiedade, apoio, partilha, persistência, sofrimento e assim por diante. Próximo. Na frase, nossa, que estresse,
Eu não tenho culpa que você tem que dar aula online. Está achando que eu sou seu aluno também? Quantos de nós já escutamos essa frase? Qual é o sentimento que essa frase desperta em você? Próximo. Quanta coisa ruim tem acontecido com a gente. Está difícil, não? Você ainda não fez o que eu te pedi? Ficou fazendo o que o dia todo? Vamos pensando em quais sentimentos essas frases nos despertam. Que mania de achar que seus problemas são gigantes. Todo mundo está vivendo a pandemia. Estamos todos no mesmo barco. Puxa vida, ficar dentro de casa tanto tempo e não sair com os amigos parece não estar sendo nada fácil. Nossa, o almoço ainda não está pronto? Deve estar difícil fazer tanta lição sem estar na escola. Imagino o quanto dar aulas online esteja sendo desafiador. Agora passo a palavra para o Roberto. Obrigada. Legal, obrigado, Edilene. Muito bom, muito bom. Muitas coisas que a gente pode separar nas duas linguagens, na valorativa e na descritiva, né? As questões que foram passadas aí muito bem pela Edilene. Agora, nós iremos ver aí, já estamos vendo, né, a diferença entre escutar e ouvir. Escutar e ouvir. Interessante, né? Ouvir refere-se aos sentidos da audição. Escutar requer mais que ouvir. Ou seja, a pessoa tem que prestar atenção ao assunto, entender do que se trata, perceber o que foi dito, sentir as palavras. Acho muito bacana isso, sentir as palavras, memorizar o assunto, opinar, levar em consideração e agir ou não em conformidade. Veja, escutar exige atenção àquele que fala, é buscar nas palavras de quem fala um significado próprio e singular. Ouvir é condição fisiológica, ligado aos órgãos sensoriais. É engraçado, né? Porque normalmente, se a gente acompanhar, né, quando alguém fala para você assim, ouve só, é uma coisa passageira, não é? É fisiológico. Agora, quando fala assim, escuta, rapidamente você presta atenção. Isso é bom, é um sinal de empatia, que é o que nós estamos tratando bastante aqui, não é verdade? Ô Ju, pode passar para o próximo, por gentileza? Então, agora a gente vai apresentar os pressupostos da escuta ativa. A escuta ativa é uma técnica de comunicação que propõe ouvir o outro com toda a atenção possível. Isso envolve esvaziar seus pensamentos e julgamentos e ouvir o outro com os ouvidos e o coração. Aprender a escutar é essencial para desenvolver uma comunicação apropriada e eficaz. Vale lembrar que ouvir não é escutar. Então, podemos dizer que a escuta ativa ajuda muito a criar bons relacionamentos, minimizar conflitos, desenvolver a empatia e despertar a consciência de que pessoas precisam se ouvir e se ajudar nos mais diversos momentos da vida, né? Ela é usada quando o outro tem algum problema, como bem vimos. Verbalizar
por meio de uma sentença afirmativa, o que seu interlocutor está sentindo. É reconhecimento dos sentimentos. Imagino o quanto esta situação lhe deixou irritado. Nós já vimos alguns exemplos que a Edilene passou para a gente agora há pouco. Permite reconhecer os sentimentos que não são observáveis, diretos na ação, e a pessoa perceberá que eles são importantes. Para isso, é preciso o sujeito evoluído, que saia de si, que esteja posicionado no outro, né? Um exemplo aí, isso é forte. Que inferno! Ele pegou suas coisas de novo, viu? Podemos dizer, acho que você ficou chateado por seu amigo ter pego suas coisas. É diferente e é marcante. O próximo, Ju, por gentileza. Obrigado. Então, vemos aí, né? Por dentro disso que fala sobre a escuta ativa. Então, temos aí, demonstrar interesse, não é? Demonstrar interesse pelo que a pessoa tem a dizer, ouvindo, fazendo contato visual, clarear, fazer algumas perguntas, parafrasear, expor detalhadamente, desenvolver, resumir e aí partir para a reflexão. Parafrasear quer dizer, então, que no final das contas você acabou batendo nele. Você está parafraseando, você tem que deixar a pessoa falar. Aí vai clarear as ideias e, praticamente, fazendo um resumo do que ele disse, você vai afirmar o que a pessoa falou. O próximo, Ju, por gentileza. Então, aí a gente retoma o conceito, né, da linguagem descritiva, acrescentando a importância de exprimir os sentimentos, nossos sentimentos de forma respeitosa. Apresentar os fatos como eles são, procurando interpretar os sentimentos, como eu dizia anteriormente, desejos e o que está vendo, não significa que iremos deixar a pessoa fazer o que quer. Não significa que iremos deixar a pessoa fazer o que quer. Bacana, né? Ver a clarividência disso. Ju, por gentileza, o próximo. Nenhum ser humano é paciente o tempo todo. Buscar maneiras de exprimir a raiva sem causar danos é um instrumento valiosíssimo, quando bem canalizado. Os sentimentos são permitidos. As limitações são para as ações. Assim. E, finalmente, o próximo, Ju, por gentileza, realmente os elementos que devem ser evitados na comunicação, né? A gente tem dito e repetido várias e várias vezes, veio do texto da professora Thelma, né? Também passado pela professora Edna, veio agora com aquela dinâmica com a Edilene, e aí, finalmente, temos aí os elementos da comunicação que devem ser evitados para não causar sentimentos negativos e de defesa nas pessoas, evitar o fechamento, as distrações, a pessoa conversando com você e você lá distraído em outro plano. Lembra quando eu falei anteriormente sobre contato visual? Isso é importante para quem está falando, quem está aflito, em conflito consigo mesmo ou com outro. Interromper quem está falando, tem que deixar a pessoa desabafar. Muitas vezes, uma pessoa irritada, nervosa, precisa apenas pôr os seus sentimentos para fora, deixar a pessoa falar, não interrompê-la. Menosprezar o que o outro está sentindo e contra os sentimentos. Isso aí também é terrível. Diminuir, né? Se está diminuindo o outro. E isso não é bom. É a questão da escuta. Contar a sua história quando é o outro que precisa falar e ser escutado. Isso aí também é terrível, né? A pessoa precisa falar. Então, a história de você contar a sua história como um exemplo nem sempre é bom. Ele precisa ser evitado.
julgar e culpabilizar. Falamos bastante sobre isso, né? Sobre a linguagem valorativa, né? Você, isso, aquilo. Não, sem culpabilizar. Não funciona direito. Normalmente, não. E a síndrome do esperto, já ter as respostas para que o outro está falando, mesmo que esse nem tenha chegado na metade. Ah, já sei o que você está dizendo. Isso aí também não funciona bem, ele não é recomendável, tá bom? Agora a professora Edna retornará. Agradeço a todos vocês. Passo a palavra. Nossa, gente, depois de toda essa explicação, né, maravilhosa aí, professor Roberto, e também dessas provocações da professora Edilene, né, me resta aqui também passar para vocês alguns modelos, né, alguns exemplos a respeito aí do que a gente vivencia, tá bom? Na nossa escola. Espero que com esses exemplos possa ser pensado e trabalhado também junto aos nossos pais, tá ok? Pode passar, Ju. Ju, será que caiu? Não. Alô? Oi, Oi, Ju. Edna. Oi, querida. Você não tá vendo? Ok, obrigada. Agora sim. Entrou? Agora eu estou Tá com um conseguindo visualizar. delayzinho. Obrigada. Teve uma demorinha, mas graças a Deus deu certo. Vamos lá, continuando. Esse exemplo, pessoal, eu primeiro vou ler aqui junto com vocês. Essa senhora é uma festeira. Todos os dias faz festa e mais festa, até o amanhecer. Outro dia, ela fez uma festa com seus amigos que durou até as 5 da manhã, com volume altíssimo. Às 5, eu acordo a ir ao... Não dormir por causa do bar. Ela não se importa com nada, nem respeita ninguém. Pode passar, Ju. No próximo slide, essa mesma frase foi transformada por meio da escuta ativa, ou seja, né, de quem estava ouvindo, evidentemente. Pode passar, João. Se estou entendendo bem, você está me dizendo que sua vizinha faz festas constantemente até o dia seguinte e que, por causa do volume alto da música e dos convidados, você não consegue descansar bem para ir ao seu trabalho. Estou certo? Pode passar, Jana. Entre vocês, utilizem a técnica da escutativa para transformar frases que escutam cotidianamente na escola e que emitem juízos de valor. Vamos pensar sobre elas. É um momento onde a gente vai refletir um pouco sobre as nossas condutas, a nossa forma de nos comunicarmos, né? Será que realmente a gente está buscando nos comunicarmos de uma maneira construtiva ou ainda valorativa, né? Vamos lá, Ju? Pode passar. Esse exemplo também foi retirado aí para a gente somar as nossas reflexões, né? Sobre o que ocorre na escola, tá? Você é muito bagunceiro e atrapalhado. Ao invés disso, podemos dizer, seu espaço de trabalho está bem desorganizado, precisa de ajuda? Isso é uma das formas, né, gente, tá? De buscar trabalhar essas questões dentro do cotidiano, dentro da sala de aula. Pode ser também construído outras frases, desculpa, né? Que busquem a construção de uma comunicação melhorada, construtiva, né? Pode passar, Ju. Pensando em várias e diversas situações, eis aqui mais algumas linguagens valorativas. Vamos pensar sobre elas. Ô, Teles, quando você é desatento, presta atenção. Já falei 2 vezes. Ou então, dólar, deixa de ser preguiçosa. Termina logo, que
já vai dar o sinal. Você nem cada aluno que está com sua personalidade em construção. Próximo. Pode passar. Está demorando um pouquinho, né? Para mim, ok. Transformando estas falas a partir de uma escutativa, que é o que nos interessa, né? Que é o que a gente precisa aplicar, que é o que a gente precisa trabalhar, provocar lá na escola. Ô, Teles, percebo que você está precisando ficar mais atento. Dólar, o sinal está próximo, vai bater. Precisa de ajuda para finalizar a lição? São muitos os rótulos que podemos atribuir a cada aluno que está em sua personalidade, né, construtiva, tá? Na construção, em construção. Mais uma vez a gente reflete sobre isso. E também, gente, tem o contrário. Tem o contrário disso. Qual é o contrário disso? São os elogios, são muito, né, claros e acabam se tornando peso para essa criança. Então, quando uma criança faz uma construção de um trabalho, ao invés de dizer parabéns, né, você foi ótimo, né, você é muito inteligente, seu texto está maravilhoso, né? A gente pode trocar, por exemplo, por alguma linguagem do tipo, seu texto está muito bem escrito, você deve ter se esforçado bastante para realizá-lo, né? Então, a gente tem que buscar também tratar dessas questões de muitos elogios, achando que estamos fazendo algo que vai proporcionar uma estrutura emocional até, e até de autoconfiança nesse aluno, quando, na verdade, nós estamos sobrecarregando ele, né, de muita responsabilidade, né, que nem sempre condiz com a realidade e a leveza do que ele precisa para realizar as atividades. Precisa se pontuar, precisa dirigir melhor na hora também de fazer esses elogios, tá bom? Tem que ser como a professora Edilene colocou aí nas suas reflexões, o professor Roberto também colocou. Precisa se pautar na ação, não na pessoa, né? Isso tem que ser realmente bem claro, bem colocado lá na hora da gente estar conversando com os nossos professores, gente, na escola, tá bom? Vamos lá, Ju. É preciso ter cuidado na hora de elogiar o aluno, para não engessá-lo acidentalmente, desestimulando-o a se arriscar diante de situações mais desafiadoras. É natural ouvirmos de muitos pais e educadores que os elogios são fundamentais e auxiliam na educação e na formação de seus filhos e alunos. Os argumentos a favor variam entre a promoção da autoconfiança e a possibilidade de melhorar as relações. Entretanto, apesar dessa noção comum, conhecemos e lidamos com inúmeras crianças e jovens extremamente inseguros e com sérias dificuldades de se relacionarem socialmente de maneira positiva. Será que, nesses casos, os elogios não surtiram efeito? Todos os elogios contribuem na formação dos sujeitos? Então, isso foi tirado aí também da gestãoescolar.org.br, que é uma fonte também de pesquisa, né, gente, tá? Que vocês podem também ter aí acesso para estar somando a essas reflexões que a equipe postou, né, muito favoravelmente aí a nossa formação de hoje, tá? Muito obrigado, passo a palavra. E assim chegamos ao fim de mais uma formação do Conviva SP, e agradecemos a todos vocês pela participação, agradeço também a Juliana, as supervisoras Edilene, Edna, o PCNP Roberto, que nos ajudaram em mais essa formação. E tem alguns comunicados que eu gostaria de passar a vocês agora,
nessa finalização de ano, tá? O primeiro, ele diz respeito, eu acho que vocês devem estar bem, assim, querendo saber a respeito da recondução, a respeito da avaliação, né, de como será agora no final do ano, essas tratativas. E a respeito da recondução do PMEC, agora estamos tratando da recondução do PMEC. O convívio está aguardando orientações do CRH em relação a essas tratativas sobre as resoluções voltadas às atribuições, reconduções, remanejamentos e afins, envolvendo os PMECs. Sendo assim, eu peço a gentileza que vocês aguardem informações para os demais prosseguimentos legais, no que se refere à recondução e ao credenciamento do PMEC, certo? Retomando também, para que vocês tomem ali o cuidado de manter sempre o Placon atualizado, né? Nós sabemos da responsabilidade de manter essa plataforma em dia, uma vez que os registros passaram a ser obrigatórios, ou seja, diariamente a escola deverá, não é poderá, né? Deverá entrar no Portal Net e registrar todas as ocorrências no dia, e caso não haja nenhuma ocorrência, né, é o que nós torcemos, que não haja nenhuma ocorrência nas nossas escolas, né, mesmo assim deverá ser informado no sistema. Eu agradeço a todos por mais essa formação, ela é a última agora do ano de 2020, um ano muito conturbado, né, com tantas dificuldades, mas que vencemos mais essa batalha. Agradeço a todos e passo a palavra à supervisora Edna. Suas considerações finais, por favor. Obrigada, professora Yolanda. As minhas considerações finais é de agradecimento pela oportunidade de estar aqui com vocês, de ter agregado conhecimento, de ter me proporcionado também, né, me movimentar em pesquisar, em ler, em tentar contribuir de alguma maneira, né, com os meus colegas, e espero realmente que, de alguma maneira, eu tenha conseguido atingir, mesmo que, né, de uma forma pequenina, mas tentado ajudar a todos que precisam, né, de nossa parceria e por estar com vocês trabalhando juntos. Nós é que agradecemos, viu, Edna? A sua contribuição foi de muita valia, agregou ao nosso grupo, tá? Foi muito bem-vinda. Passo a palavra agora para a supervisora Edilene, nas suas considerações finais, por favor. Bom, nessa formação, eu senti também a importância da empatia, de não fazer com os outros o que nós não queremos que façam conosco. Gostei muito da participação da Yolanda, da Edna, do Roberto. Agradeço a participação de todos e nos faz pensar no nosso dia a dia, como que uma frase, uma palavra pode destruir a autoestima de uma pessoa ou melhorar essa autoestima e fazer com que a pessoa evolua, desenvolva-se cada vez mais, que esse é o nosso papel. Muito obrigada a todos e agradeço a participação. Passo a palavra. Agradeço a você também, Edilene, por essa parceria, né, mais esse ano juntas. Foi de muita valia mesmo a sua participação. E o tema, ele foi muito significativo mesmo, né, como estamos nos comunicando com os nossos alunos na escola, né, e agora também de maneira remota, essa comunicação continua de uma forma diferenciada, mas muito importante, né, para o aprendizado das nossas crianças. Agradeço a você e passo a palavra para as considerações finais, o nosso PCNP Roberto, né, que chegou esse ano para somar a nossa equipe. Roberto, suas considerações, por favor. Obrigado, Yolanda. Agradeço a Edna, a Edilene, agradeço a Juliana o apoio, ajuda, o
Renan também, PCNP Renan, estava ajudando a gente também. Agradeço Isso. a todos os professores, professores mediadores, vice-diretores, diretores de escolas que não tem nem mediador nem vice. O trabalho é intenso, insano. Nós estamos cansados, né? Todos cansados, mas esse ano está acabando, gente. Parece que não, mas vai acabar e nós estamos vencendo, vamos vencer com certeza. Não podemos desistir, né? A palavra de hoje era que a Edilene falou. Ixi, agora fugiu a palavra, mas eu trago outra, né? A resiliência, né? Como nós somos resilientes. Estamos todos de parabéns, né? Empatia. Empatia foi a palavra da formação de hoje, eu acho, né? E para nós, a resiliência. Como nós somos resilientes. Parabéns a todos, muito obrigado por ter essa oportunidade de trabalhar com pessoas tão valiosas e valorosas como vocês são. Um aprendizado eterno. Obrigado, viu, Essa palavra. Obrigado, Roberto. Passo a palavra agora à nossa PCNP Juliana também, ficou com a gente por todas essas formações, né? Teve uma contribuição por trás aí, a gente até brinca, né? Que ela fica aí assessorando. Juliana, por favor. Eu quero agradecer e parabenizar a todos também. É um prazer estar aqui, poder participar dessa equipe, né? A gente dá o apoiozinho aqui, né? Pequenininho, né, Yolanda? Mas é o que a gente pode fazer, sempre aí para agregar mesmo. E o que eu queria falar para vocês, tempo de responder alguma questão no chat, depois vocês voltem a fazer essa pergunta, pode entrar em contato lá no grupo dos PCs, pode tentar falar com a gente, que a gente responde aí por e-mail, por WhatsApp, né, Yolanda? Por vários canais. Sim, são vários. Tá certo, então, Juliana, obrigada. Viu, Renan, também obrigado por contribuir conosco em mais uma formação. Então, encerramos aqui a nossa formação do Conviva SP, agradecendo a todos e todas, e tenha aí um excelente trabalho, uma excelente formação nas suas unidades escolares, tá? Que vocês consigam transmitir o que foi passado hoje aqui por nós, e com certeza agregando ainda todo o conhecimento que vocês têm aí da unidade escolar em específico. Agradeço a todos e tenham um excelente dia. Tchau, gente. Bom fim de semana.